Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beckman, professor de matemática da Rede Estadual de Ensino. Estou mais uma vez aqui na TV Educação, no programa Hashtag Fique em Casa Aprendendo. Mais uma aula de matemática para os alunos da segunda série do ensino médio, né? Lembrando que a gente está estudando aqui geometria espacial, né? Como falando do cilindro, né? Já é a nossa terceira aula sobre esse assunto, né? Falamos uma aula aqui teórica, a gente mostrou aí os elementos do cilindro, mostrou as fórmulas, né, que calcula a área, né, a área da superfície, a área lateral, a área da base, né? Mostramos também a fórmula que calcula o volume, né, de um cilindro. E também já temos uma aula de exercícios, já fizemos uma aula de exercício onde nós aplicamos as fórmulas que nós estudamos na primeira aula, tá? Na aula de hoje a gente vai trabalhar mais uma etapa aí, mais uma lista de questões envolvendo cilindro, tá? É um dos assuntos mais abordados no Enem, cai muita questão. Geometria espacial cai com muita frequência, tá? Nas provas do Enem. E principalmente o cilindro, tá? Se a gente for elencar uma figura que é mais explorada no Enem, é o cilindro, talvez porque ela é muito usada no nosso dia a dia, né? Você vê os reservatórios, os recipientes, né? Todos, maioria, no formato de um cilindro. Então, uma figura que está muito presente aí no nosso dia a dia, tá? Hoje a gente vai, mais uma etapa aqui de questões, resolver alguns problemas envolvendo essa figura da geometria espacial, ok? Então, vem comigo, pegue seu caderno, faça anotações para depois você tirar suas dúvidas, tá? Qualquer coisa, mande mensagem lá no YouTube, que a gente, à medida do possível, vai responder. Então, vem comigo. Olha só, pessoal, a primeira questão é de cilindro. Uma peça de madeira tem as seguintes dimensões. Calcule seu volume. Olha, vamos entender primeiro essa figura aqui. Você tem aqui um cilindro, né, de diâmetro 20 centímetros e você tem uma parte vazia, tá? Uma parte vazia que tem 10 centímetros. Ele quer saber quanto de madeira tem nesse recipiente, certo? Então, lembrando que essa parte de dentro é uma parte oca, uma parte vazia. Então, como é que a gente pode fazer para calcular o volume, já que isso aqui não é um cilindro maciço, já que tem essa parte de dentro? Olha, o que a gente pode fazer é o seguinte, pessoal. A gente vai calcular o volume desse cilindro maior como se ele fosse um cilindro maciço, certo? E depois a gente calcula o volume da parte de dentro. E aí o que a gente faz com os resultados? A gente subtrai. Porque pensem comigo, se eu pego esse volume inteiro, se eu tiro essa parte de dentro, né? Se eu tiro essa parte, não fica só essa parte que ele vai usar da peça. Então tirar na matemática é o quê? É subtrair, tá? Então eu vou chamar aqui de volume 1. Volume 1, o cilindro cheio, ou cilindro maciço. Eu vou chamar aqui de V2, volume do cilindro vazio, que é essa parte de dentro, tá? Então, eu vou calcular o volume dos dois cilindros, vou subtrair, tá? Então, vamos lá. Como é que a gente pode fazer isso, tá? Então, o volume 1 é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Certo? Olha só. Agora tomem cuidado. O que ele deu aqui é o diâmetro. Tá? O diâmetro é o dobro do raio. Se eu tenho um diâmetro aqui de 20, quer dizer que o raio é 10. Tá? Lembra dessa relação entre diâmetro e raio. Então vamos substituir aqui, ó. Então, o volume 1 vai ser igual a π, deixar o π assim mesmo, vezes o raio, que é 10 ao quadrado, multiplicado pela altura. Vamos dar uma altura aqui, galera. Vamos dizer que essa altura aqui seja de 6 centímetros. Tá? 6 centímetros, o volume da nossa peça. Então, multiplicado por 6. Então, esse volume aqui vai ser igual a π vezes 100 vezes 6. Ou seja, 600 π
centímetros cúbicos. Tá? Então, se esse volume fosse cheio, se ele fosse maciço, ele teria 600 pi centímetros cúbicos. Mas ele não é. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o volume vazio, esse volume que tem o formato de um cilindro também. Certo? Então, quanto é que vai dar esse valor? V2, né, chamamos de V2, π, vezes o raio ao quadrado, multiplicado pela altura, mesma fórmula, porque é um cilindro também. Olha só, então esse volume aqui vai ser igual a V2, é igual a π. Nesse caso aqui, ó, você tem diâmetro 10. Se o diâmetro é 10, o raio é 5, tá? Então vai ficar 5 ao quadrado, multiplicado pela altura, que é 6. É isso? Então, vamos lá, V2 igual. Pessoal, no meio de uma multiplicação, se tiver potência, você resolve a primeira potência. Tá? Eu, de forma alguma, por exemplo, poderia multiplicar esse 5 por esse 6. Porque não se faz multiplicação na frente da potência. Tá? Tem que tomar cuidado com isso. Então, vai ficar π igual a 25, multiplicado por 6. E aí você vai ter aqui que esse volume é de 150 π centímetros cúbicos. Beleza, pessoal. Agora eu quero calcular o volume da peça toda. Olha só, o volume da peça todinha vai ser V1 menos V2. Você vai subtrair. Tá? Você vai tirar a parte de dentro para ficar só as bordas, só o que eu quero. Tá? Uma figura vazada que a gente chama. Então o que vai acontecer aqui? Vou ter 600 π menos 150 π. Eu vou ter que o volume é de 450 π centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos. Pronto. Então essa parte de madeira, tá? que é usada para fazer a peça, ele tem esse volume aí. Vou deixar o π assim mesmo, né? Você pode substituir o π por 3,14, aí depende da questão. Beleza? Certinho, turma, vamos lá. Vamos responder agora essa questão 2 aqui. Ele quer saber quantos galões de tinta são necessários para pintar um tanque abaixo, se que para cada metro quadrado usa-se 1/4 do galão. Tá? Então ele tem aí esse tanque no formato do cilindro, ele quer pintar, né, a superfície, né, desse tanque. Tá? E ele quer saber quantos galões ele vai precisar, sabendo que para cada metro quadrado ele vai usar 1/4 do galão. Turma, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que primeiro calcular, né, a área, né? Preciso calcular essa área desse cilindro, tá? Para eu poder fazer a relação entre essa área e essa quantidade de galões, certo? Então veja bem, a fórmula para calcular a área de um cilindro, a fórmula é 2πr que multiplica H mais R, certo? Essa fórmula aqui é uma fórmula que calcula a área total de um cilindro. Toda a parte externa, toda essa superfície externa do cilindro, você pode calcular por essa fórmula aqui. 2πr que multiplica H mais R. Então eu vou calcular qual é a área desse cilindro que ele quer pintar. Tá? A fórmula é essa aqui. Então vamos substituir aqui o raio por 2, né? Vamos considerar o π valendo 3, tá? Nessa questão. Então vamos lá. Então a área vai ser igual a 2 multiplicado por 3, tá? Multiplicado por 2, aqui é diâmetro, né, turma? O raio é só aqui a metade, tá? Aqui é só a metade. O raio aqui é 2, já que o diâmetro é 4. Que multiplica a altura, que é 5, mais 2. Certo? Então vamos ver quanto é que vai dar isso aqui. A área vai ser igual a 12 vezes 3, 6, vai ficar 12, né? 12 multiplicado por 7. Certo? 12 multiplicado por 7 vai dar quanto? 2 vezes 7 dá 14, fica 4, né?
Então, eu vou ter 84 metros quadrados. Beleza, turma. Olha o que acontece. Como é que eu vou saber a quantidade de galão? Ele falou que para cada metro quadrado, ele usa 1/4 do galão. Quer dizer, 1 galão dá para ele pintar 4 metros quadrados. Não é verdade? Se ele usa para cada metro quadrado, ele usa apenas a 1/4 parte do galão, quer dizer que para cada metro quadrado ele usa, para cada 4 metros quadrados ele usa 1 galão. Então, para eu saber qual é a quantidade aqui, no caso, basta você dividir o 84 por 4. Dividir 84 por 4 para saber quantos galões eu vou precisar, certo? Fazendo essa conta aqui, você vai encontrar 21, né? 21 galões necessários para você pintar aí toda a superfície externa aí dessa figura. Beleza, turminha? Entendido? Tá? Então, beleza. Vamos agora aqui para a nossa terceira questão envolvendo cilindro. Olha só. Quanto mede a altura de um cilindro equilátero cujo volume é igual a 169,56 centímetros cúbicos? Galera, olha só. Vamos prestar bem atenção para cá. Primeiro, eu preciso saber o que é isso aqui. Só ele falou de cilindro equilátero. Tá? O que é um cilindro equilátero? O que trata disso? Falamos disso aqui na nossa aula. O cilindro equilátero é o cilindro cuja seção meridiana, que é quando você corta o cilindro ao meio, você tem um quadrado, né? Imagina, você tem um cilindro, você corta ao meio, tá? Então, se você obter um quadrado, aí você tem um cilindro equilátero. Então, no cilindro equilátero, o que acontece? A altura, para que isso aconteça, a altura tem que ser igual a 2 vezes o raio. Certo? Então, não esqueçam disso, porque às vezes um detalhe desse que você não lembra, você perde a questão. Tá? Você deixa de fazer um problema que às vezes é até fácil de você resolver. Mas se você não lembrar o que é um cilindro equilátero e você não lembrar dessa relação aí, o que é muito fácil se torna muito difícil. Certo? Bom, pessoal, ele quer saber quanto é que mede essa altura. Olha só, a fórmula que envolve volume e altura, nós temos volume vai ser igual a π vezes o raio ao quadrado multiplicado pela altura, tá? Vamos nessa, vamos usar o π 3,14. Então, pessoal, o que acontece? Eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir esse volume pelo valor que eu tenho. 169,56. 169,56, que é igual, o π é 3,14, certo? O raio ao quadrado, eu coloco a R ao quadrado. E a altura, pessoal, eu vou escrever 2R. 2R. Certo? Por quê? Porque se trata de um cilindro equilátero. Trata de um cilindro equilátero. Então eu tirei esse H aqui e coloquei 2R. Tudo bem? Então vamos fazer aqui as contas. Eu vou encontrar aqui, multiplicando R ao quadrado por 2R, eu vou ter 2R ao cubo. E esse 3,14, que está multiplicando, eu posso trazer para cá, dividindo. Certo? Eu vou ter 169,56. Isso aqui dividido por 3,14. Isso aqui vai ser igual R ao quadrado multiplicado por 2R. Eu vou encontrar 2R ao cubo. Se você dividir 169,56 por 3,14, você vai encontrar 54. 54 é igual a 2R ao cubo. Ora, pessoal, vamos lá. Esse 2 que está multiplicando, eu posso falar dividindo, né? Tá? Eu vou ter que R ao cubo vai ser igual a 54 dividido por 2. Ou seja, eu vou ter que R ao cubo vai ser igual a 27. Certo?
E a gente sabe que esse expoente 3, ele passa para lá na forma de radical. Então, o raio vai ser igual a raiz cúbica de 27. É isso? Qual é a raiz cúbica de 27? Que número que é elevado ao cubo da 27? Então, 3. Tá? Então, o raio aqui é 3. Professor, mas ele pediu a altura, né? Encontrei que o raio é 3. E a altura? Ora, lembrando que nosso cilindro, né? É um cilindro equilátero. Então, você consegue encontrar aqui, ó, o H vai ser igual a 2 vezes 3, que dá 6 centímetros. Né? Então, encontrei aí a altura do meu cilindro equilátero. Beleza, turminha? Bom, vamos aqui para a nossa quarta questão envolvendo cilindro, né? Olha só, vamos ler aqui. Calcule o valor de H sabendo que o volume das latas abaixo são iguais. Ele falou, cara, professor, mas estão diferentes aí a altura, né? Mas talvez um diâmetro grande compense uma altura menor. Né? Às vezes você tem figuras que são diferentes, mas cabe a mesma coisa, né? Os copos que a gente usa dentro de casa, a gente percebe isso. Ora, então, gente, o que a gente vai fazer? Ele está dizendo que o volume, vou chamar esse aqui de figura 1, esse aqui de figura 2. Ele está dizendo que o volume 1 é igual ao volume 2. Né? O que ele disse foi isso. Ele falou que as duas figuras têm o mesmo volume. Então, o volume dessa lata é igual ao volume dessa outra lata. Tá? Isso aí foi uma informação do exercício, tá, galera? Presta bem atenção nas informações. Ó. Volume das latas são iguais. Tem o mesmo valor. Beleza, vamos ver se essa informação pode me ajudar. Tá? Como é que se calcula aqui o volume dessa lata aqui? É π vezes R1, vou chamar de R1, o raio da lata 1, tá? Vou chamar de R1. Esse raio aqui é quanto? Ora, se o diâmetro é 12, o raio é 6. Né? Vezes a altura, que é H. Esse H é igual para todos. Tá? Outra mesma coisa. Π vezes o raio 2, vezes o raio, no caso, vai ser 8, né, galera? Tá? Π R ao quadrado vezes a altura, que é 4. Vamos substituir esses valores aqui. Eu já botei aqui o H, né? O raio aqui é 6, já deixei aqui só o 6, certo? Π vezes o raio ao quadrado, que é 6 ao quadrado, vezes a altura, que é H. Aqui nosso raio é 8 e aqui é 4, certo? O que a gente pode fazer aqui? A gente pode cancelar esse π com esse π aqui, certo? Fazer o cancelamento, ok? Então, o que vai acontecer aqui? Você vai ter 36H igual a 8 ao quadrado é 64, 64 vezes 4, certo? Então, vou ter 36H igual aqui a 256, esse valor, certo? Então, se eu pegar esse 256 e dividir ele por 36, ou seja, H vai ser igual a 256 dividido por 36, certo? Então, você vai ter o H igual a aproximadamente 7,11, certo? Então, eu calculei o valor da altura, né, sabendo que esses dois volumes têm a mesma medida, têm o mesmo valor, certo? O H vai ser igual a aproximadamente 7,11 centímetros. Vamos prestar bem atenção aqui nas unidades de medida, tá? Aqui é tudo em centímetro. Então, o meu valor aqui também vai ser em centímetro, certo? Então, na aula de hoje, a gente resolveu problemas envolvendo cilindro, tá? Então, assistam todas as aulas, vão lá na plataforma, são 3 aulas dessa figura, uma aula teórica e 2 aulas de exercício, para que vocês possam consolidar
conhecimento de vocês sobre essa figura. Aguardo as próximas aulas aí sobre geometria espacial. Ok, galera? Então, valeu. Já sabe, hashtag fica em casa, aprendendo.